Eu nunca fui do tipo que presta atenção demais na vida alheia, mas às vezes a vida joga coisas na nossa cara de um jeito tão inesperado que simplesmente não dá para ignorar. Meu nome não importa muito agora, porque a história que vou te contar não aconteceu comigo, aconteceu ao redor de mim. E isso é o que torna tudo ainda mais estranho. Até hoje, quando penso no que testemunhei, sinto aquela sensação sufocante no peito, como se alguém estivesse segurando meus pulmões com as mãos frias. Eu não sei se eu deveria estar falando disso, mas guardar só pra mim tá me enlouquecendo. Tudo começou numa noite comum, ou pelo menos deveria ter sido. Eu tinha chegado do trabalho, exausta, só querendo tomar um banho quente e dormir. Meu prédio é pequeno, antigo, e a maioria dos moradores é bem discreta. Todo mundo vive sua vida e finge que não enxerga muito além da própria porta. Exceto por um detalhe, meu vizinho do 302. O nome dele é Marcelo, mas ninguém nunca soube muito sobre ele. Ele se mudou há uns 2 meses, e desde então eu só o via de relance. Alto, magro, sempre com roupas escuras e com um jeito de andar estranho, como se estivesse sempre prestes a correr ou a se esconder. E sinceramente eu nem me importava com isso, até porque, logo que ele chegou, fez questão de me dar um sorriso meio tímido quando nos cruzamos no elevador. Parecia gentil. Parecia. Mas naquela noite, algo começou a mudar. Eu estava no corredor, voltando da lavanderia com uma cesta de roupas, quando escutei um barulho vindo do apartamento dele. Não era um barulho comum, não era televisão, música, conversa. Era um rangido pesado e irregular, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa grande pelo chão. Por alguns segundos eu fiquei ali parada, com a mão ainda segurando a maçaneta da minha porta, imaginando se deveria simplesmente entrar e ignorar. Mas antes que eu tomasse uma decisão, eu ouvi outro som. Um gemido. Baixo. Dor. Eu congelei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era como se meu cérebro tivesse dizendo: entra no seu apartamento, agora, mas minhas pernas não obedeciam. O gemido se repetiu, mais alto, mais desesperado, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi aí que a porta do Marcelo abriu. Eu juro, meu coração quase saiu pela boca. Ele apareceu no vão da porta com o rosto suado, o olhar vidrado, como se tivesse sido pego no flagra fazendo algo proibido. Mas o que mais me assustou foi o que ele segurava. Um par de luvas grossas, manchadas de algo escuro. Ele deu um passo para fora e quando me viu ali, imóvel, com a cesta de roupas meio que pendendo para um lado, ele congelou também. Algum problema? Ele perguntou, a voz rouca, quase ameaçadora. Meu cérebro sofreu um curto-circuito. Eu tentei sorrir, mas acho que forcei demais, porque o sorriso saiu torto, artificial. Eu ouvi um barulho, murmurei, fazendo parecer que eu estava mais confusa do que assustada. Ele piscou lentamente, como se estivesse avaliando se eu tinha visto mais do que deveria. Ah, desculpa, deixei uma estante cair. Ele ergueu as luvas como se isso explicasse tudo. Poé demais. Eu sabia que era mentira. Sabia. Do fundo do meu estômago, porque por trás dele, no interior escuro do apartamento, eu vi algo. Não sei exatamente o que era, uma sombra, uma forma humana. Não poderia afirmar. A porta estava aberta só o suficiente para que eu visse um pedaço do chão. E algo estendido, algo que não se mexia. Marcelo percebeu meus olhos se movendo, e num reflexo assustador, ele inclinou o corpo, bloqueando minha visão. Boa noite. Disse firme. E então fechou a porta. Não bateu, não trancou. Só fechou. Lenta e silenciosamente. Eu entrei no meu apartamento com a sensação de que algo terrível estava acontecendo exatamente do outro lado da parede. Me encostei na porta por alguns segundos, tentando respirar, mas aquela imagem, aquele vulto, não saía da minha cabeça. Eu tentei me convencer de que eu estava exagerando, que eu tinha visto errado, que não era nada demais. Mas então, quase 1 hora depois, ouvi outro som vindo de lá. 3 batidas. Lentas. Pesadas. Como se alguém estivesse tentando chamar por ajuda, mas não tivesse força suficiente. E foi aí que eu soube que meu vizinho estava escondendo alguma coisa, algo que eu não deveria ter descoberto. Eu fiquei completamente imóvel quando aquelas 3 batidas ecoaram pela parede. Não foi um som forte, daqueles que qualquer pessoa poderia descartar como encamamento ou vibração do prédio. Não. Era ritmado, intencional, humano. Eu prendi a respiração sem perceber,
ouvindo no silêncio absoluto do meu apartamento o som repetido. 3 golpes lentos, quase arrastados. Depois, nada. Meu coração parecia estar batendo no meu pescoço, tão alto que eu tinha certeza de que alguém, em qualquer lugar do prédio, podia ouvir. Eu me aproximei da parede com cuidado, como se esperasse que ela mesma me contasse o que estava acontecendo do outro lado. Coloquei a orelha encostada no reboco frio e por alguns segundos só ouvi meu próprio sangue correndo. Mas então, um sussurro, fraco, que mal atravessava a parede. Alguém? A voz se apagou logo depois. Eu pulei para trás como se tivesse levado um choque. Era impossível negar o que tinha ouvido. Alguém estava lá dentro, alguém que não era o Marcelo. Eu não deveria ter me metido, eu sei disso agora. Mas naquele momento, sozinha, com aquela sensação de injustiça corroendo meu estômago, eu só conseguia pensar em uma coisa. E se alguém tivesse realmente precisando de ajuda? E se eu fizesse nada e no dia seguinte visse a polícia subindo as escadas tarde demais? Meus dedos tremiam quando segurei o celular. Pensei em ligar para a polícia, juro que pensei. Mas aí uma memória me atravessou como uma faca. O olhar do Marcelo, tão frio e calculado quando me viu olhando dentro do apartamento. Era como se ele tivesse registrado tudo. A posição do meu corpo, o movimento dos meus olhos, a hesitação da minha voz. Ele tinha percebido. Eu sabia que ele sabia. Se eu chamasse a polícia e fosse um alarme falso? E se ele descobrisse que fui eu? Eu morava sozinha. Ele podia simplesmente esperar eu voltar para casa qualquer dia e desaparecer com o problema. Respirei fundo várias vezes tentando me acalmar, mas aquilo só parecia deixar mais claro que eu não tinha boas opções. Até que outra batida ecoou. Desta vez bem mais fraca, como um pedido que estava perdendo força. E algo dentro de mim travou. Eu não conseguia mais recuar. Eu precisava saber. Fui até a porta do meu apartamento sem nem perceber que estava indo. Abri devagar, o corredor inteiro mergulhado numa penumbra amarelada pela lâmpada fraca. O ar ali parecia mais frio que dentro do meu AP, e eu tive a clara impressão de que o silêncio naquele lugar estava esperando. Olhei para a porta do 302. A mesma porta escura, sem nenhum detalhe, sem nenhum indício do que poderia estar acontecendo ali dentro. Caminhei devagar até ela, sentindo meu coração bater no ritmo dos meus passos. Quando cheguei perto o suficiente, ergui a mão para bater, mas parei no ar. Antes que meus dedos alcançassem a madeira, a maçaneta se mexeu. Eu recuei tão rápido que bati as costas na parede do corredor. A porta abriu alguns centímetros, revelando uma fresta pequena o bastante para parecer um erro, mas grande o suficiente para que Marcelo observasse o corredor como um predador farejando o terreno. Ele estava com o rosto mais sério do que antes, sem suor, sem pressa, sem luvas, todo controlado demais. "Você ainda acordada?" ele perguntou, com aquela voz mais baixa do que parecia normal. Eu engoli seco. Eu estava indo jogar o lixo. Menti e meu próprio ouvido percebeu o tremor na frase. Marcelo olhou para minha mão, vazia. Depois olhou para os meus pés descalços. Uma expressão breve, talvez desprezo, talvez diversão, cruzou o rosto dele antes de desaparecer. "Você ouviu alguma coisa?" ele perguntou, direto. Aquilo fez meu corpo inteiro gelar. A forma como ele perguntou, sem rodeios, sem desculpas, como se já soubesse a resposta. Eu tentei manter a expressão neutra, mas minha voz não colaborou. "Só o vento", falei, torcendo para parecer convincente. Ele ficou me olhando por um bom tempo, longo demais para ser casual. Os olhos dele percorriam meu rosto como se estivesse tentando decifrar cada microexpressão. E então ele abriu um sorriso, mas não havia nada de amigável ali. "Vizinho curioso vive pouco", ele murmurou, como se fosse uma piada interna. Eu senti meu estômago despencar. Antes que eu tivesse tempo de responder, ele fechou a porta. Desta vez, trancou. O som da tranca ecoou pelo corredor como um aviso. Voltei correndo para o meu apartamento, trancando tudo, apagando as luzes e me encolhendo atrás da porta. Não consegui dormir naquela noite, porque bem baixinho, por volta das 3 da manhã, eu ouvi a voz de antes. Ainda mais fraca. "Por favor, alguém!" E foi naquele exato momento que eu percebi que, querendo ou não, eu já estava envolvida. Tudo parecia tão normal visto dali. Os carros estacionados, o portão fechado, a luz do poste piscando como sempre. Nada indicava que, a poucos metros de mim, havia alguém lutando por sobrevivência. Eu voltei a fechar a cortina, mas antes de soltá-la, um movimento no estacionamento me chamou a atenção. Uma figura caminhava rápida, encurvada, puxando algo pesado. Me aproximei mais. Meus olhos demoraram alguns segundos para entender o que estavam vendo. Era Marcelo.
Ele segurava um saco preto grande, daqueles de lixo industrial, arrastando-o pelo chão. O saco era pesado o bastante para deixar um rastro estranho no cimento. Minha garganta secou. Eu queria acreditar que eram só restos de móveis ou algo assim, mas a forma era irregular. E por um instante as luzes do poste iluminaram de um jeito que me fez ver algo se projetando contra o plástico. Algo parecido com uma mão. Eu me afastei da janela tão rápido que tropecei no sofá. Meu peito ardia, minha cabeça girava. Era óbvio agora, óbvio demais, que uma pessoa estava sendo mantida dentro daquele apartamento. E o pior, eu tinha deixado Marcelo perceber que eu suspeitava. Por alguns minutos fiquei andando de um lado para o outro, mordendo o lábio, tremendo. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça, um pior que o outro. Ele tinha ameaçado, mesmo que veladamente. Ele tinha aparecido no corredor muito rápido, e agora estava mexendo alguma coisa no meio da madrugada. Eu precisava decidir o que fazer. A polícia? E se ele voltasse antes de chegarem? E se dissesse que eu estava inventando tudo? E se ele conseguisse esconder a pessoa? Ou pior, se ele viesse atrás de mim? Uma ideia começou a se formar como um impulso desesperado, mas que parecia ser a única saída. Eu precisava de provas. Algo real. Algo que a polícia não pudesse ignorar. Meu coração quase explodiu só de pensar nisso, mas eu sabia, se eu não fizesse nada, alguém ia morrer. Esperei pela madrugada inteira. Às 5h15, escutei o portão do prédio abrir e fechar, como se alguém tivesse saído. Corri para a janela. E sim, era ele. Marcelo entrou no carro e foi embora. Não olhou para cima, não hesitou. Simplesmente sumiu pela rua vazia. Eu tinha uma chance. Uma única. Me vesti rapidamente. Coloquei um casaco e amarrei o cabelo. Mesmo com as mãos tremendo, consegui destrancar minha porta sem fazer muito barulho. O corredor estava gelado, silencioso, e cada passo parecia amplificar o meu medo. Parei em frente ao 302. A porta era igual a todas as outras do prédio, mas naquela hora parecia um portal para algum lugar que eu jamais deveria ter entrado. Testei a maçaneta. Nada. Trancada, claro. Mas havia uma outra possibilidade, uma que eu não tinha coragem de considerar até aquele momento. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.